paz, igreja. Deus abençoe a todos, que Deus possa falar mais uma vez conosco. Amém? Ai, Senhor, obrigada. Obrigada, pastora, por estar junto, por estar conosco. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Por todas as intercessões, por todas as orações, que são muitas. Dá para sentir a diferença. E que Deus abençoe o ministério Subimos com Jesus, com corações doadores, com corações obedientes, como as pastoras sempre ensinaram, com amor, com dedicação, e o máximo que você puder dar de você mesmo, doe, se doe pelo ministério. Amém? A pastora já até deu a palavra, deu um tema para cada um de nós, e o meu foi a botija da viúva, e eu fui meditando nessa palavra, que é muito simples, mas muito de obediência, de fé, e tem muita coisa num pequeno trecho da palavra de Deus que é maravilhoso. E aqui o discípulo, o profeta Eliseu, Elias já tinha partido num carro de fogo, e ele pediu a capa de Elias, e ele recebeu o dobro do Espírito Santo. E a vida de Eliseu foi assim, muita coisa interessante. Mas quando chega na viúva, a parte que ele fala em 2 Reis 4, ele fala do azeite. O que mais me interessou, o que mais me achou interessante, é que como que uma mulher viúva, lógico que foi Deus que permitiu que essa mulher chegasse a Eliseu. Ela tinha, naquela época havia vários profetas nessa região, e ela foi certeira. Ela foi num profeta que estava com o dobro do Espírito Santo que existia no profeta Elias. E aí ela fala, primeiro, no 4:1, a mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Aqui já fala uma boa parte. Ela foi na pessoa certa, ela foi na direção certa, e muitas vezes, até mesmo como essa campanha é para direcionar a gente, em tudo que o Senhor fala, Ele nos direciona certo. E a pastora foi direcionada para começar essa campanha. E observe bem, porque a gente saiu de uma campanha de relacionamento e entramos nessa, a gente sabia administrar. Gente, é uma coisa junto com a outra. É algo que se uniu um com o outro. Porque se você não tem um bom relacionamento com ninguém, que é difícil, hoje é difícil o ser humano lidar com outro ser humano, é muito complicado. Mas se você não tiver um bom relacionamento dentro da própria casa, dos que creem em Jesus Cristo, olha que difícil, já é impossível você lidar com pessoas que não é da mesma fé que você. Se você não sabe lidar com pessoas que são da mesma fé, que do mesmo Jesus, como você vai lidar com outras pessoas? E aqui ela já foi direcionada, ela já foi no lugar certo buscar. Muitas vezes erramos, porque a gente vai buscar onde? Num amigo que não tem nenhuma unção, no irmão da igreja que às vezes está passando por um problema pior do que o seu e não está enxergando a luz no fim do túnel, não está conseguindo enxergar Jesus no processo. E a gente vai buscar nos lugares errados. Deus direciona, já deixou um profeta, que no nosso caso era a pastora Cláudia e a pastora Kel, e continua sendo a pastora Kel. A direção é onde? É nela. O foco é onde? Primeiro, lógico, Jesus, mas quem Deus deixou para nos direcionar é uma profeta, é a pastora Kel. Não fique achando que você vai buscar no irmão fulano, ou às vezes até num colega de trabalho que não tem nada a ver com você, que não tem nem sabe que é Jesus, e você está lá buscando em alguém, um patrão, um amigo de trabalho, um irmão de sangue mesmo, um pai, uma mãe que nem direcionamento tem. Olha como a gente erra em alguns aspectos. E aqui, ela, viúva, foi tão simples, ela foi direta. Ela foi direto no foco, em Eliseu. E aqui, o mais interessante, que eu achei que... Olha que interessante. Ela reconhece que o marido dela era um servo de Deus, que conhecia a palavra. Ela reconhece, e aí ela fala para Eliseu: agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Gente, muitas vezes a gente desiste
de uma coisa simples, de um parente que não conhece Jesus. Ela não desistiu em nenhum momento. Ela foi o quê? Ela sabia que ia levar os filhos e ela não desistiu. Por mais que não houvesse solução. Por mais que o profeta não tivesse solução. Ela foi direcionada, ela sabia e ela lutou pelos filhos dela até o fim. E a gente não pode desistir no meio do caminho. Às vezes está cansativo, tá. Às vezes você fala a mesma coisa para aquela pessoa e você desiste quando a bênção chega. E ela não desistiu. Ela não desistiu dos filhos. Ali, no caso dela, eram os filhos. Mas, às vezes, a gente desiste do nosso emprego. A gente desiste de uma bênção conjugal. De um irmão que é de sangue, que você leva a palavra e você desiste. De um cunhado, porque cansa. A gente desiste no meio do caminho, antes de receber a bênção. E ela não desistiu. Ela foi em busca para que os filhos dela não fossem levados escravo. E aqui continua. Respondeu-lhe Eliseu, como poderia te ajudar? Olha que triste. Pensa, você chega no profeta já pensando que ele vai te dar um monte de solução. Mas muitas vezes Deus usa de um método que a gente não entende para obedecer, para a gente se mexer, sair do lugar. Porque primeira coisa, eu vou no profeta, com o dobro do Espírito Santo que Elias tinha. Quem imaginava que ele ia perguntar para ela, o que eu vou fazer para você? Ninguém. Todo mundo já ia querer, levanta-te, anda, né? Vai, minha filha, se ergue. Olha aqui, eu te dou dinheiro para pagar suas dívidas. E nem sempre é assim. Muitas vezes a gente espera algo do profeta que não é de Deus. Deus direciona de uma forma diferente o profeta para atingir a nossa vida, direcionar a nossa vida de formas que a gente possa se mexer. Ter junto a fé com a obra e a obediência. Porque essa mulher teve os três, por incrível que pareça. Ela obedeceu, ela creu e ela esperou. E aí que no 2 ele responde, o que poderia te ajudar-te? Dize-me o que tu tens em casa? Gente, quando o profeta pergunta isso, quantas vezes a gente não fica escondendo o que a gente tem? De ruim e de bom. Ponto. A gente não fala que tem prostituição em casa, a gente esconde tudo. Tem um parente drogado, mas eu não vou falar, não. A gente se envergonha. Mas o profeta está ali para quê? Para direcionar, porque ele é direcionado por Deus. E aí você esconde. E ela não escondeu. Ela falou, eu só tenho vinho, eu só tenho azeite, uma botija de azeite. Não tenho mais nada, Senhor, mais nada. Hoje, talvez, você não tenha nada. O que oferecer, não fisicamente, porque a gente tem até mais. Mas, assim, dentro do seu coração, você fala agora, eu não tenho nada para oferecer para Deus, de bom. Eu não tenho nada, Senhor. Porque quantas vezes eu mesmo falei, Senhor, eu sou uma porcaria, não sirvo para nada, não presto para nada. Aí começa a coitadice em nós. Aí a gente, em vez de enxergar a grandeza do que Deus pode fazer na nossa vida, entra a coitadice em nós. E a coitadice só nos leva à derrota. Só nos leva a não enxergar como Deus é grande, como Ele pode mudar situações, como Ele já mudou situações na nossa vida. E o detalhe dela falar que só tinha azeite em casa, ela falou, além de só uma vasilha de azeite. Aí no 3 ela disse a Eliseu, vai, pede emprestada vasilhas, todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, peça muitas. Peça muitas, gente. Pensa agora, vai nos seus vizinhos, na sua mente agora, e você fala, meu Deus, vou ter que ir naquele vizinho chato, naquele... Olha como não tem que ter a parte de você saber lidar com as pessoas. Essa parte também entra na pregação. Entra no nosso direcionamento. Deus primeiro nos direcionou a saber lidar com outras pessoas. E agora Ele está nos direcionando a saber multiplicar o que a gente tem. Mesmo que você ache, eu só tenho aquilo, eu só tenho isso. Eu só tenho meu coração. É tudo. Para Deus, Ele não precisa de nada seu. Ele multiplica. E se você se doar primeiro, olha como ela se doou primeiro. Primeiro ela já falou que ela tinha só a vasilha, o azeite. Só tinha uma vasilha de azeite. E aí Eliseu faz o quê? Ele fala para ela ter a obra e ir para os vizinhos pedir vasilha emprestada. Porque até isso ele sabia que ela não tinha vasilha em casa.
Ele sabia que ela não tinha vasilha em casa. Então, ele falou, vai, pega a vasilha com todos os seus vizinhos, o máximo de vasilha que você puder. E ela, o que ela fez? Ela foi. Aí, no 4, ela fala, depois entra, enche, fecha a porta, sobre ti e os teus filhos, derrama o azeite em todas as vasilhas e separe as que estiverem cheias. Gente, olha aqui, outro ponto interessante. Ela manda fechar o quê? A porta. A gente faz o quê? Abre as portas. Para todo mundo saber. A gente tem que fechar as brechas para o diabo não entrar. A gente tem que entrar nessa campanha e fechar todas as brechas possíveis para o diabo não entrar. Aquela duvidazinha que você teve, aquele sentimentozinho que você teve, aquele olho que você teve, coisa que não era sua, aquele detalhinho simples que você acha que é simples, é uma brecha para o diabo entrar. A dúvida é uma brecha para o diabo entrar. Você duvidou da palavra de Deus, ele entra. Ele entra e ele entra arrebentando tudo. Detalhes simples que às vezes você não dá importância e que eu também não dou importância. Às vezes é coisa corriqueira que a gente está até acostumado a fazer. Porque nós temos uma parte ruim, que é os costumes. Os costumes do mundo, os costumes do nosso trabalho, os costumes dos nossos ensinamentos que nós tivemos. A gente acha tudo normal e não é. Por isso que a palavra de Deus, por isso que ler a palavra de Deus ela abrange muitas coisas. Ela não fala só da salvação. Ela fala da salvação, mas ela fala como você tem que direcionar a sua vida inteira. Fazer assim, não errar aqui, tentar no máximo você não pecar. E aí a gente deixa uma brecha. E o que essa mulher fez? Ela foi lá, fechou a porta sobre ela e os filhos. Outro detalhe importante. Ela não fechou só sobre ela, foi lá e pegou as vasilhas. Não, olha como Deus fez ela trabalhar em grupo. Nós não somos sozinhos. Trabalha em grupo, trabalha em 3, em 2. Não dá para ser um sozinho. Ele fez ela enxergar que ela precisava dos filhos para salvar os próprios filhos. Ela olhou, ela viu, ela fechou as portas sobre ela e os filhos e obedeceu. E detalhe também, quando ela ia jogando o azeite, quem colocava as vasilhas? Quem dava as vasilhas? Os filhos dela. Os próprios filhos iam colocando as vasilhas, e entregando as vasilhas para ela encher. Ia enchendo, ia enchendo, ia enchendo, ia enchendo, até que uma hora não tinha mais vasilha. E ela fala, cadê o restante das vasilhas? Mãe, acabou. Acabou as vasilhas. O Senhor vai encher a sua vida hoje, não simplesmente só com azeite, mas com as bênçãos, com a força. Porque muitas vezes a gente espera bênção, a gente espera ser abençoado, a gente espera ser abençoado, a gente espera bonança, a gente espera... Mas, gente, só da gente ter força de passar a luta, só de você atravessar o mar de pés secos, é um milagre. Às vezes a gente espera aquela coisa, Deus tem que fazer aquilo na minha vida, Deus tem que me dar um casamento, Deus tem que me dar aquele emprego maravilhoso, Deus tem que me dar dinheiro para pagar minhas contas. Mas o mais simples é o que Ele nos enche, é o que transborda, é o que transborda, é o que transborda. E às vezes a gente não enxerga, a gente só enxerga a parte a ser abençoado. Nós somos aqui para passar lutas também. A palavra de Deus é clara. No mundo tereis aflição. Jesus próprio fala. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Vamos ter ânimo, vamos nos dar as mãos e crer que Jesus Cristo não é só o Jesus que dá as coisas, que abençoou, que multiplicou, que fez tudo, que trocou a água pelo vinho, que fez tudo. Não! Ele é o Deus que nos fortalece para passar as batalhas. Ele é o Deus que nos dá direcionamento para você saber, agora não, você não vai por esse lado, agora você vem para cá. Agora você se esconde, fica aqui, agora você sai. Ele nos direciona em todos os momentos, em todos os aspectos da nossa vida. A gente não enxerga Deus com a grandeza que Ele é. Você imagina uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa inteligente, que você às vezes nem conhece, mas é igual um cientista que descobre uma cura de algo. Ele é um homem inteligente, é capacitado. Deus é muito mais que isso.
Deus é o Criador, Ele criou você, Ele teve a capacidade de criar o homem do nada. Ele criou do nada. A gente minimiza Deus. A gente acha que Deus tem que só dar a bênção. Eu quero aquela bênção, Senhor. Eu quero aquela bênção. E a gente não enxerga o todo que vem por trás. O tudo, as libertações que o Senhor fez durante todo o seu tempo de vida. Todas as correções que o Senhor fez na sua vida. Tudo que o Senhor fez, Ele tem um método diferente. Ele tem um modo diferente de agir na cada pessoa. Não é porque a bênção veio para mim. A bênção matrimonial veio para fulano, para mim não veio. E o outro tem filho, eu não tenho. Não, o Senhor trabalha de formas diferentes para cada pessoa. Ele usa cada pessoa da forma que Ele quer. Não é da forma que a gente quer, é da forma que Ele quer. Porque o que Ele quer é perfeito. O que a gente quer, às vezes, está errado. Às vezes a gente vai pagar lá na frente. E não, Deus faz de uma forma perfeita. E algo que é muito interessante na palavra de Deus é que Ele enche o vaso. Ele encheu aquelas vasilhas. E você hoje está aqui porque você é o quê? Vasilhas, vasinhos de barro aqui que o Senhor pode modificar, que o Senhor às vezes está olhando você e está todo em caco. Aí você fala, Senhor, eu estou todo caco. Estou cheio de ferida, estou cheio de caco, estou cheio de pedra, junto com o barro. Mas o Senhor, Ele sabe tratar cada um de uma forma especial. Ele trata a sua alma diferente da minha. Ele usa o profeta diferente para mim e para o outro. Ele usa, porque Ele é maravilhoso. Ele é soberano e Ele pode todas as coisas. Quando você duvida de que há um Deus maior do que o que você imagina, o diabo aproveita. Porque ele coloca a sua dificuldade acima de Deus. Olha lá, você não consegue, você é fraco, somos, mas em Deus somos mais que vencedores. No Senhor Jesus, quando estamos direcionados para Ele, por Ele, nós somos capazes, porque Ele nos capacita. Não é capacita para fazer o pecado, é capacita para fazer o que Ele quer, capacita para ser usado naquilo que Ele quer. Porque às vezes também a gente usa às vezes palavras erradas com outras pessoas e magoa o coração das outras pessoas sem a gente perceber. Mas o Senhor, o Espírito Santo, Ele nos corrige. E às vezes aquela palavra que você falou, que às vezes você acha que foi até meio estranha, a pessoa ouviu, e se você está cheio do Espírito Santo, a pessoa ouve e a pessoa é liberta. Porque já aconteceu comigo. Aí aquela palavra veio dura assim, e aí você fica, que dor, doeu no pecado que eu estava. E ela veio liberta. Ela entra de uma forma libertadora, ela entra curando, ela entra sarando, ela entra tirando a escama dos seus olhos, e você vai enxergando a grandeza de Deus, porque é maravilhoso esse Jesus. Aí depois ela foi embora, fechou, no 5, foi embora e fechou as portas sobre si e seus filhos. Estes lhe traziam vasilhas e elas enchia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela ao seu filho, traz-me mais uma vasilha. Eles, porém, responderam, não há mais vasilhas nenhuma. Então o azeite parou. O Senhor não joga fora, não desperdiça. O Senhor, Ele dá dosagens certas na nossa vida. Dá palavra, dá unção. Ele não adianta, você vai ter aquilo que o Senhor quer que seja. O ponto, encheu. Ela encheu, ela está cheia do Espírito Santo. Então, o Senhor cessa. Para que quando você estiver vazio outra vez, você seja enchido de novo. E aí ela, não há mais vasilhas, então o azeite parou. No 7, foi ela e fez saber o homem de Deus. Olha aqui, outro ponto bem interessante. A gente faz tudo que o profeta pede, mas depois a gente esquece de resolver e falar para o profeta de volta. Ela fez o quê? Ela voltou. Ela voltou. E agora? Olha só que interessante. No 7, ela fala, foi ela e fez saber o homem de Deus. E ele lhe disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vive do que sobrar. A gente esquece, muitas vezes a gente vai lá pedir uma bênção, pedir uma oração para o profeta, porque a gente está deprimido, está sofrendo, porque a gente se lamenta. E aí a gente vai e esquece de contar o que Deus fez de volta. A gente esquece de voltar para o profeta. E agora? Como que eu faço?
um erro. Um erro que é achar que a gente já está transbordando e a gente esquece de voltar para o profeta e falar, e agora? Como que eu faço? E agora, Deus, como eu faço? Ai, agora eu já estou maravilhoso. Ai, eu estou ótimo, estou na bênção. E esquece de voltar para o profeta. Esquece de contar com o profeta que orou, que intercedeu, que falou, oh, vai lá, faz assim, faz assado, faz aquilo, faz assim. A gente esquece, já estamos abençoados? Ótimo, ela vai saber. Ou fulano vai saber, ela vai saber. Não, temos que voltar para o profeta e falar, olha, sabe aquilo lá que você pediu para fazer? Deu certo, resolveu, fez assim, aconteceu assim. E ela falou, como que eu posso? E agora, o que eu faço? E ele falou, vai lá, vende, paga a tua dívida. Ainda ele falou, paga a tua dívida. Já pensou se ela pega aquele azeite e gasta tudo? Ela vende, não vou pagar dívida nenhuma, vou gastar tudo. Não, ele falou para ela, vai, vende, paga a tua dívida e vive do que sobrar. Vive do que sobrar. Porque a sobra do Senhor, gente, é maravilhosa. A gente acha que a sobra, é sobra. Não é. A sobra do Senhor, ela multiplica, 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 multiplica. Ela, se você pensar o teu trajeto com Deus, todas as coisas que o Senhor fez, aí você lembra, nossa, meu Deus, eu estou vivo porque o Senhor permitiu. O Senhor me fez ver aquilo que eu não enxergava. Às vezes, aquela vida que eu achava que era meu amigo e eu achava que era maravilhosa aquela pessoa. E o Senhor te mostrou e você não enxergava. E aquela situação que o Senhor falou, não entra, vai ser sofrimento. E você acabou enxergando. Porque essa sobra, para Deus, ela multiplica. Ela multiplica, 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 multiplica na sua vida. E olha que simples, era um azeite, ela encheu várias vasilhas. Ele falou para ela, vive do que sobrar. Tu e teus filhos, vive do que sobrar. Então ia sobrar por muito tempo. Aquele dinheirinho que ela ia ter de venda do azeite ia sobrar. Ia sobrar, ia sobrar, ia rendendo, ia rendendo, ia rendendo. Às vezes a gente acha que o pouquinho que a gente faz, não é nada. Eu limpar o piso da igreja, eu dar minha ofertinha, que é tão simples, não é nada. Para Deus é. Porque você deu com o coração doador, que você deu com o coração obediente, que você deu, não é o muito, eu vou dar nossa, que eu não tenho, vou dar. Não, é aquele simples, é aquele detalhinho assim que você acha que não vai fazer diferença. Faz. Se você tiver um coração de oração, faz diferença. Se você tiver um coração que sabe abençoar outra vida, faz diferença. Se você tiver um coração de simplesmente passar um verniz no banco da igreja, faz diferença. Faz diferença. Faz diferença na nossa vida, porque a sobra, ela multiplica, 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 multiplica na nossa vida. E o Senhor está aqui hoje, não é simplesmente para, você receber a bênção, só ser abençoado. Não, é para o Senhor te direcionar. Abre os seus ouvidos espirituais, o seu coração. Olhe, fala, Senhor, eu estou precisando da tal parte eu não estou conseguindo sair dessa situação. Vai lá, essa semana eu fui no meu guarda-roupa, meu Jesus Cristo, passei até mal. Fiquei doente, gente, juro para vocês. Quando a pastora começou a falar, vai lá na sua gaveta de meia, de calcinha, já fui diminuindo, mas eu tive que ir para o meu guarda-roupa, tirar as coisas de frio. Meu Deus, eu fiquei até doente. Falei, Senhor, como algo tão simples modifica a nossa vida. Como algo que, no meu caso, era o guarda-roupa. Mas na nossa vida diária, uma coisa tão simples, ela acaba atrapalhando, ela acaba empoeirando, ela acaba dando doença na gente. E eu falei, Senhor, eu vou ter que ter coragem de tirar essas coisas de frio e vontade de jogar tudo no lixo. Mas eu fui lá, tirei, lavei, quase morri porque eu fui cheirar as roupas de frio. E aí você vai olhando, você pensa que é algo simples, de só tirar uma roupa da gaveta, de só você movimentar uma peça, Deus age. Porque eu fui olhando as outras coisas, eu fui arrumando uma bagunça, Olha como Deus faz usar um profeta, simplesmente por uma gaveta de calcinha, hein? Uma gaveta de calcinha, ele me direcionou a fazer uma organização, tirar o que eu não estava usando,
Dá para alguém que está precisando, que não está usando. Coisas novas mesmo, que você olha, ai, não vou usar mais. Não serve para mim, mas serve para alguém, porque está frio. E aí eu fui olhando, eu falei, meu Deus, como a gente guarda porcaria, como a gente junta porcaria na vida. E assim é na nossa vida espiritual. A gente junta porcaria. Não é só no nosso guarda-roupa, na nossa vida. A gente junta porcaria, a gente junta mau humor dos outros, a gente junta o nosso mau humor, a gente junta o pecado do fulano, aí você guarda com o seu, porque você acha que você não tem, mas tem. A gente guarda coisa desnecessária, que vai fazendo mal, vai criando bolor, vai criando bicho, sei lá, vai dando até ácaro no troço e você vai até passando mal. Imagina, agora vai lá na sua vidinha agora, única, simples, que você acha que está tudo perfeitinho. Às vezes você faz algo que não é legal para Deus, que não é legal para o Espírito Santo, porque Ele nos mostra. Ele fala assim, olha, até mesmo uma palavra que a gente fala, aí você fala, ai meu Deus, esses dias eu fiz algo tão feio, fiz algo muito feio, escondi comida. Aí eu falei, Senhor, me perdoa, mas eu vou esconder. Me perdoa, Senhor, eu não vou dar a comida para essa pessoa. Juro. Eu falei, gente, no Dia das Mães, cheguei quase 5 horas em casa, com uma fome, que eu estava quase morrendo já, porque peguei um trânsito para chegar em casa. Aí cheguei em casa, tem visita que eu não convidei. Ai, que tristeza, meu Deus, que tristeza. E aí eu falei, eu guardei a minha carne, eu não vou dar, não. Falei, Reinaldo, Deus me perdoa, mas eu não vou dar. Mas depois Deus me cobrou. Ele falou, olha que feio que você fez. Por que você guardou? Eu multiplico. E eu comi, gente, 3 dias a carne. Meu Deus do céu, comi 3 dias. No almoço, na janta, no almoço, na janta, na janta. A Bibi até falou, mãe, eu não estou aguentando mais ver cupim na minha vida. Vai ter cupim com pão agora? Falei, gente, como eu fiz feio, por que eu não dei? Mas eu fiquei depois com a culpa, sabe? Dentro de mim, eu não falei para ninguém, viu? Porque para todo mundo eu falei, minha casa, aí eu não dei com gosto. Mas dentro de mim eu fiquei, ai, Senhor, que vergonha, por que eu não dei? Não dividi. Eu escondi e comi tudo com eles, os meus comparsas de casa. E aí a Bibi falou, mãe, pelo amor de Jesus Cristo, vamos comer agora cupim com pão, porque eu não estou aguentando mais cupim no almoço, na janta, no café da manhã, no almoço, na janta, no café da manhã. Bibi, Deus multiplicou, fica quieta, vamos comer. Vamos comer. Tem cupim, vamos comer. Gente, é detalhe simples. Olha, eu fiz com a carne. Mas é algo simples, que às vezes você tem a palavra dentro de você. Você tem a palavra dentro de você. Porque a palavra que saiu desse altar por muitos anos, gente, é de vida, é de vitória, é de bênção, é para salvação. E às vezes a gente esconde. Ai, não vou dar para fulano que eu tenho medo. Ai, eu não vou dar para fulano que fulano não merece. A gente faz isso. Às vezes a gente esconde aquela palavra que era para simplesmente ter falado, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Um versículo simples. Jesus é salvação. E às vezes a gente esconde dentro da gente mesmo, por vergonha, por medo, por, sei lá, no meu caso era fome por causa da carne, mas por todas as coisas, por motivos simples, a gente esconde a palavra de Deus das outras pessoas. A gente esconde. A gente pega e fala, ai, não vou falar não, porque a pessoa é... Já aconteceu isso comigo também, eu conversando com alguém muito assim, com bastante dinheiro, vamos falar certo, real. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para essa pessoa, Jesus? E a palavra, e aí vinha queimando dentro de mim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí um dia eu não aguentei, falei, sabe de uma coisa? Jesus é tão maravilhoso, eu não sei porque você está procurando felicidade em homem. Falei para a pessoa, não procura felicidade em homem, não. Procura felicidade em Jesus. Aí ela olhou para mim assim, ai, Simone, que bom que você falou isso. Eu escondi por um bom tempo. Até aquele negócio estava queimando dentro de mim. Eu falei, para de buscar felicidade em homem, em ser humano. A gente, mesmo eu que sou casada, eu falei para ela, mesmo eu que sou casada, não é porque o meu marido, eu sou feliz porque o meu marido, eu tenho meus filhos. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Eu sou feliz porque Jesus me achou no meio de um monte de gente, tão muito melhor que eu, e tão caco, mas Ele me achou e Ele falou, é você que eu quero. E me pegou. Numa igreja tão longe da minha casa, tão longe, gente, porque eu passava por trocentas igrejas, e foi lá que eu conheci Jesus, na cidade de Dutra, na mesma igreja. Subimos com Jesus da cidade de Dutra.
Foi lá que eu ouvi a primeira palavra. A palavra de Jesus, da salvação, da libertação. Olha quão importante é a palavra de libertação. Às vezes a gente chega todo cheio de bagagem, cheio de porcaraiada em cima da gente. E a palavra de libertação me alcançou. Todos os meus traumas que eu fui, toda lataiada que eu fui, todo saco de lixo, porque a gente carrega um monte de saco de lixo nas costas quando a gente vai para a igreja. E aí o Senhor foi tirando, foi limpando, foi limpando. E olha como Ele é maravilhoso. Se não fosse a boca de um profeta que estava no altar, a pastora Cláudia e a pastora Kel, se não fosse elas ter coragem de se dedicar, de se doar, e mesmo sendo massacrada, e mesmo sendo invejada, elas falavam da palavra de Deus abertamente. Tenha coragem, não tenha medo. Saia daqui hoje com essa unção, a unção da viúva, da coragem, de ir para o profeta primeiro, de buscar a Deus primeiro, orar, pegar a Bíblia, ler, se encher dessa palavra, e aí você vai lá e você vai levar para alguém. Essa palavra, gente, não é simples. Ela é simples quando ela entra dentro da gente. Mas quando ela entra assim dentro de você, é algo que vai enraizando, ela vai florescendo, ela vai saindo de uma forma que você não consegue segurar. Você não consegue, você se sente culpada. Aí, eu converso com as pessoas, eu me sinto culpada. Se eu não falo, eu saio de lá assim com culpa de não ter falado. Eu falo, Senhor, a pessoa vai morrer sem... Eu vou carregar o sangue dessas pessoas nas costas, porque eu não falei. Mas falar a palavra é importante. Que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus é maravilhoso. Como a Fabi falou agora no começo, entregar o nosso coração, que é o nosso tudo. Se você entrega o seu tudo, que é o teu coração para Deus, gente, como maravilhoso. Quantas coisas Ele não pode fazer através de você? Quantas vezes, quantas vidas passa por você, que você tem contato, e essa palavra você distribuir, simples, sem saber quem vai ser, quem não vai ser, simplesmente distribuir. Um dia eu estava conversando até com o Reinaldo, ele falou, cansa, né, falar para uma mesma pessoa da palavra de Deus. Aí eu falei, a nossa obrigação não é semear, não é fazer dar fruto aquela palavra. A nossa obrigação é semear. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo. A gente fala. Uma hora o Espírito Santo vai tocar aquele coração e vai florescer a palavra de Deus. Então, a nossa obrigação é levar a palavra. E simplesmente levar a palavra. E aqui essa mulher não era simples, gente. Não era uma viúva. Viúva naquela época era como se fosse uma leprosa. Era lixo na sociedade. E ela simplesmente foi no lugar certo. Você está no lugar certo. Que é a casa de Deus. Você está no lugar certo. E eu posso te afirmar, você tem a profeta certa. Porque um dia, há quantos anos atrás? 20 e poucos anos atrás, eu tinha só 19 anos, hoje eu tenho 42. Eu só tinha 19 anos, nem sabia muito coisas. E a palavra de Deus me alcançou no banco. E ela veio libertando, ela veio sarando, ela veio dando entendimento. Mesmo eu não sabendo ler a palavra direito, mesmo eu não entendendo. Mas a palavra de Deus, ela é real. Ela funciona. Ela é o único momento que você pode estar assim, no caco, no chão, no lixo, no lodo. Ela é a que te liberta. Ela é a que vai tirando as suas feridas, vai tirando, vai limpando, e vai sarando, e vai curando, e ela vai te libertando, e ela vai te enchendo, porque um vaso sujo não pode ser cheio. O Senhor primeiro limpa o vaso. Ele transforma aquele vaso para Ele poder usar. E aí o Senhor coloca o azeite dele, porque a palavra de Deus também fala que o azeite é representado pelo Espírito Santo. As virgens, as 10 virgens, 5 tinha o azeite e 5 não tinha. Era representando o Espírito Santo. Não era simplesmente o azeite, era o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo de Deus. Ele direciona, Ele te liberta, Ele te ajuda. E no momento que você está mais precisando, Ele te tira do pó e te transforma em vaso. E aí Ele pode moldar você e Ele pode te encher. Em nome de Jesus Cristo. Amém, que igreja? Eu vou terminar por aqui para a pastora continuar, porque eu sei que ela vai fazer uma oração, que é maravilhoso. E isso é tudo, tá, gente? E foi direcionado muito pela pastora, e obrigada por tudo. Obrigada pela unção, pela oração, pela dedicação, por tudo, pastora. Que você seja recompensada pelo Espírito de Deus. Que o Senhor te fortaleça cada dia mais. Amém. Em nome de Jesus Cristo.
Que todas as vezes que você pensar que você está lá no pó, o Senhor fazer assim, ó. Você não está no pó, você não está sozinha. Obrigada, querida, pela palavra. Tá bom, pastora, você não está só. O Espírito Santo está com você. Você é uma profeta. Olha só. Gente, antes de você descer, agradecer a Deus, ao Espírito Santo. Eu vim determinada ao Senhor falar comigo, mas ultimamente estou meio esquisita. Eu saio antes e chego atrasada. Eu creio que é Deus, porque eu começo pelo caminho meio que chorar, né? Então eu vou me segurando, é muito difícil. E eu falava assim, Senhor, até escrevi lá no grupo, que eu vim crendo que o Senhor ia falar comigo. Do início ao fim, era como se você tivesse escutado a minha oração. E um dos pontos que eu quero trazer, que o Senhor falou comigo já pelo princípio, que eu falei, Senhor, me direciona para passar a obra. Porque quem sou eu? Você é uma profeta, pastora. A gente só está aqui, acho, por muitas orações suas e da pastora Cláudia. Daí eu falei, eu sou tão esquisita. Não enxergar, pastora, eu sou tão diferente. Profeta. Você é uma profeta. E daí você falou assim, o profeta age de maneira diferente. E foi uma resposta atrás da outra. Meu amor é tão grande pela obra, pela Subimos com Jesus, que se eu pensar em entregar a obra na mão de pessoas que traem, de pessoas do mal, mercenários, que vai explorar, porque eu sei o quanto nós fomos criados na simplicidade, num amor tão puro da palavra de Deus. Verdade. Eu nunca vi meus pais ambicionando o dinheiro. Nunca vi na minha casa falar assim, nós vamos fazer um culto para ganhar tantos reais. Nunca. Nunca, gente, nunca. Muito pelo contrário. Sempre se doaram. Era um amor tão grande, gente. Às vezes a gente estava viajando e sabia que naquele culto durante a semana tinha meia dúzia de gente. Nossa, a gente acelerava para chegar. Às vezes era sábado, à noite. Deixa eu ver se tem papel aí, meu amor. Vê se tem papel para mim aqui. Acho que está aqui. Era sábado à noite. Está aqui. Desculpa, gente. E a gente estava a tantos quilômetros de distância. Pode pegar se quiser. Pode ficar aqui, querida. E, gente, eu sinto aquela sensação ruim até hoje, de estar longe da igreja. Era muito horrível. Para todo mundo em volta era legal, mas para mim, para minha mãe, era muito horrível estar longe da igreja. A gente, desde que eu era pequena, eu lembro que a minha mãe fazia qualquer coisa para estar na casa do Senhor. Então, eu amo tanto, gente. Eu amo essa unidade, essa pureza, que talvez as pessoas que saíram se contaminaram. Porque como chama o anjo caído lá, né? O filho da alva. Não pode mais falar que é demônio, né? Ele estava no melhor lugar, na melhor posição. E, no entanto, olha tudo que ele trouxe para a humanidade, para a criação, para todo o cosmos que a gente vive. Então, uma vez, as pessoas deixam se contaminar no coração, gente. Desculpa, é quase impossível um retorno à simplicidade. É como assim, vamos comparar um marido que trai, uma esposa que trai. Quando volta, tem que ter muito poder de Deus, a pessoa que já conhece a palavra, porque ela vai trazer lembranças dentro dela, marcas, costumes. É muito complicado, não é verdade, gente? E eu acredito muito nessa simplicidade da Subimos com Jesus. Tanto é que quando as pessoas começam a ficar já com uma malícia sobre as coisas, elas saem. Não estou falando que elas vão para o inferno, estou falando sobre a nossa igreja, tá bom? Que a questão de ir para o céu, para o inferno é outra. Eu não avalio porque saiu da minha igreja vai para o inferno, não é isso, tá, gente? Mas quando entra uma malícia, as coisas se contaminam, as coisas se modificam.
E nós, gente, por mais que a gente seja terrível, um é ambicioso, um é mentiroso, tem um monte de osso no meio, mas nós somos simples, gente. Nós somos simples. Nunca, nunca na história da igreja, ou a pastora, ou mesmo o missionário, ou eu, fomos na casa de alguém para tirar alguma coisa de alguém, gente. Nunca nós profetizamos mentira porque ia nos trazer benefícios. E, gente, dava para fazer. Dava para fazer muita profecia falsa, igual tem por aí, para trazer as pessoas debaixo da gente, obedecendo. No entanto, eram muitas verdades e continuam sendo. Só a verdade na nossa igreja. Então, quando eu cheguei, Simone, eu estava com o coração, eu tinha falado tanto com Deus, mas eu falei que nem o celular meu podia escutar, porque eu falei só por dentro mesmo, porque eu sei, né, que hoje em dia o celular escuta tudo, né, gente? Mas, na verdade, não era nem por isso. Eu falei, eu não tinha nem força de pegar no carro e falando com Deus em voz alta, não tinha força. Fui mandar um recado para o Augusto, a voz não saía. Ele precisou falar assim, pastor, eu não entendi o áudio. Está baixo, fui ver a verdade. Eu não tinha forças de falar com Deus, eu não tinha forças de abrir a boca. E aí eu fui falando vários pontos, não só esse, viu, Simone? Vários pontos. Inclusive, esses dias eu estava falando, Senhor, eu protegi tantas coisas da minha mãe, hoje as coisas estão aqui porque era da minha mãe e ela não está mais. Tipo cupim. Tipo cupim. E daí eu olho e falo assim, e ainda me dói. Eu tenho certeza que se as visitas chegassem na segunda, você ia esconder o cupim de novo. Porque ainda me dói, gente. Às vezes é mais fácil eu dar para uma pessoa que eu não conheço, porque parece assim, eu nunca mais vou ver aquele objeto, eu nunca mais vou ver aquelas coisas e eu vou estar fazendo a caridade. E eu tenho pedido orientação para Deus para tudo, gente, mas tanta orientação. E vários pontos, Simone, Deus falou comigo. E a campanha, você usou da campanha que aconteceu, mas, ao mesmo tempo, a campanha de amanhã pela família. A pastora foi tão direcionada pelo Espírito Santo que começou em uma campanha e não está terminando. A campanha não termina. Ela continua com um outro objetivo, mas ela continua. E aí, a de libertação pelas vidas, por nossos filhos, netos, sobrinho, quem a gente conhecer, continua, pastora. E enquanto você estava falando, Deus me deu a próxima campanha. Ai, que lindo. Glória a Deus. Amém. A gente vai continuando. A gente vai continuando. E algo que Deus deu para mim essa semana, gente, eu estou muito feliz de ver a visita da... Eu não vou nem chamar ela de visita, porque essa menina já veio. Eu lembro dela e dessas crianças lindas, né? Eles também vieram. Acho que foi no Recanto. Ó, não estou tão ruim, né? Então, não vou nem chamar de visita. Mas a gente tem que ganhar almas. E eu quero fazer uma proposta com vocês. A gente vai convidar as pessoas, mas a gente sempre tem aquela segunda intenção, desculpa você estar aqui, mas é uma verdade. A gente sempre tem a segunda intenção de ver você bem, mas que a pessoa fique. E estamos errados. Nós estamos errados. Nós temos que trazer as pessoas para elas serem libertas, para elas serem curadas. A pastora Cláudia falava isso. Depois elas escolhem o que elas querem. Mas nós estamos igual nós já estamos agindo igual meio que psicopata, né? A gente não pode ser, gente. O narcisista que acha que tem que dominar a vida do outro, não é assim que funciona, gente. Né? A gente tem que oferecer o pão da vida, a água da vida. Nós vamos trabalhar tipo assim, Felipe. A gente vai entrar na carruagem lá do eunuco da Etiópia, tá bom? Do oficial lá. A gente vai pregar o reino de Deus, a gente vai descer as pessoas às águas, tá bom assim? E daí o Espírito Santo vai nos arrebatar para o outro lado para a gente não cuidar da vida de quem a gente batizou nas águas. Tá bom? Né? Então nós vamos ganhar almas, quer dizer... Todo culto a gente vai trazer alguém necessitado, vai levar alguém necessitado, a gente vai fazer se mover, mas não vai ficar falando assim, sábado você vem de novo, não é? Domingo você vai vir, não vai? Gente, a pessoa tem que ser liberta, a pessoa tem que encontrar Jesus, a gente fez a parte da gente, se Jesus voltar agora tem esse galardão. Né? Entrar no nosso sistema simples de ser, não é todos que vão conseguir.
não são todos. Nós somos muito simples, nós somos muito realmente diferente dos outros, e vamos usar o nosso amor para resgatar vidas, a gente traz. Aí se eles querem para a Beia, né, para a Univer, se eles quiserem para... Né, eles vão para onde eles quiserem. Só não pode ir para os quintos, né, gente? Isso não pode. Mas a gente vai resgatar do inferno. Vocês entrem em concordância comigo? Vamos ficar em pé? Fica aqui, querida, vamos ficar até o final juntas. Agradeço a Fabi, que ela fala, a gente sente o amor de Deus. Fica aqui junto com a Simone já. Vamos encerrar juntas. O amor de Deus, a vontade de ver a obra continuar, crescer. Engole a lágrima e fala bonito. E nós, amanhã está a doutora Gisele, que vai estar pregando lá, desafiando os demônios de todos os lados para trazer a palavra, né? E vai ser bênção em nome de Jesus. Eu dei a oportunidade amanhã para o Wanderson pregar lá na igreja da Germânia. Eu espero estar também, eu espero estar em tudo, mas, né? E ele vai estar lá pregando, para honra e glória do nome de Jesus. Vamos investir nos pequenos Davis, né? Ele falou, pastora, mas eu mesmo. Eu falei, então perfeito. Quando não quer aparecer, já tem lugar garantido. Né? É muito ruim gente aparecida, né, gente? Gente exibida, eu estou por aqui. Gente invejosa, lá vem o Osa de novo, né, pessoal? Gente, e a gente está por aqui. Nós vamos crer agora, em nome de Jesus, amém? Eu estou para falar com vocês, mas está gravando. Então eu vou orar, depois a gente fala, tá bom? Vamos lá, vamos falar com o Papai do Céu, para que Ele nos dê o dom de administrar. Gente do céu, essa semana, sabe, eu tive a vergonha na cara de colocar óculos e ver o que estava a data de validade, indo embora. Não que eu já não estava fazendo, que já é meu comum. Eu falei, meu Deus, eu estou aqui sozinha, eu consigo ser tão... eu sou organizada, gente, sou bastante limpinha, mas chegou uma hora que eu não aguentava, o Espírito Santo me locomovendo. Só para vocês terem uma ideia, eu não quero ter ninguém limpa na minha casa, eu prefiro ficar na sujeira que os outros, né, na minha vida. E daí, a porta da frente de casa, lá mato cresce mesmo, e a turma ainda leva o cachorro fazer o totô deles. E essa semana eu cheguei, estava desse tamanho o mato já na porta social, e eu tenho medo de ir lá fora sem a pastora Clau para fazer, eu não quero chamar ninguém, aquela história toda, né? E daí o Senhor me deu força, gente. Eu pus uma roupinha de guerra que a pastora punha assim para pôr Cândida, pus um boné de homem assim, imagina, né? E fui lá fora com aquela roupinha de guerra, Cândida e cortador e não sei o que lá. Não fui muito longe na minha limpeza, não, mas dá para passar pelo portão social, sabe? E olha, gente, mais uma vez, quando eu fui para a parte de cima, eu acabei evangelizando o vizinho de cima. E assim a gente vai. Então, como diz a Ritinha, às vezes a Sandra, Kel, você tem que sair, você tem que fazer as coisas fora do normal, porque todas as vezes você acaba fazendo uma obra de Deus, acaba direcionando uma vida ao Senhor. E eu creio que na tua vida é a mesma coisa. Então o Senhor fez que eu já organizasse do portão, papéis e outras coisas mais. E a vontade, quando você está de luto, gente, é você falar assim, eu vou morrer mesmo. Por que eu vou fazer? Às vezes eu começo a limpar, eu falo assim, vou limpar, que se eu morrer a família entra aqui, que vergonha. Vergonha do quê? Se eu vou estar morta, gente? Né? Meu Pai Celestial, vergonha do quê? Daí eu fico assim, eu tenho que deixar aqui organizado, porque se eu morrer, da igreja é diferente, você entende? Eu cheguei e falei assim, olha para a família, tal papéis, tais coisas que está lá no escritório, você tem que entregar na mão da turma da igreja, porque é da igreja na diretoria, não é meu, não é seu, é da igreja, né? E aquela preocupação. Gente, com essa preocupação eu vou viver até os 90, não quero, sabe? É uma coisa bem forte, mas nisso a gente vai sobrevivendo e vai acontecendo a multiplicação. Porque onde há desorganização, há miséria, gente. A miséria. E nós vamos agora lançar isso para o mal. Eu creio que tem 3 pontos que nos traz miséria: a desorganização, a avareza, a pessoa avarenta, né? Vamos pôr mais uma. A preguiça, ela traz problema sério, a pessoa preguiçosa. E a pessoa muito metida na vida dos outros. Quando você não quer dividir o seu pão, não se meta na vida dos outros.
Se você se mete na vida dos outros, você é obrigado a dar respaldo na vida dessa pessoa. Você deu opinião, mas eu tenho opinião divina. Você não é Deus para ter opinião divina, sabe? Então, já que você tem tanta divindade, então ajuda a pessoa também. Já que é tão divino, porque de prosa furada e conselho furado, o mundo está cheio. Então, quando a gente se mete, poxa, você não devia fazer isso, saiba que atrás dessa frase tem uma pessoa ali, às vezes, na falência, tem uma pessoa carente, tem uma pessoa que está perdendo tudo. E ao você se intrometer, essa pessoa vai entender que você está ajudando. E daí não adianta tirar o corpo fora. Então, quando você for dar uma opinião, você já vai com todas as armas possíveis. Você vai dar uma opinião, você vai dar mão de obra, você vai dar oração, você vai, às vezes, até repartir o pão, o cupim, o pão, você vai repartir a roupa, você vai ter que dar um dinheiro, às vezes, você vai dar uma carona, você vai ter que se propor a fazer alguma coisa. Então, meus lindos, quando você não quer dividir nada, você não quer oferecer um dinheiro, você não quer não adianta falar, me dá um Pix, pastor, eu não uso Pix, gente. Como todo bom cabeça de rico, eu não tenho usado o Pix, não que eu não vou usar, gente, tá? Mas, por enquanto, eu não acionei nada de Pix, né? Eu ainda estou cautelosa. Então, não adianta me pedir Pix, né? Mas quantas vezes você se mete na vida de alguém e a pessoa pede para você o quê? Pix. Daí você fica assim, né? Piscando de raiva. Então, não se mete. Se você não quer passar um Pix, você não se mete na vida do outro, queridos. Se você não quer dividir o pão, não se mete. Se você não quer dar uma carona, não vai falar que está um sol danado para ele andar a pé. Está entendendo? Então, tem coisas na vida da gente que nos rouba. E sabe quem é o próprio ladrão? O diabo, pastor, é nós, queridos. Nós entregamos a chave do ouro, né? Nós entregamos a galinha que bota ovo de ouro. Então, a gente tem que administrar a língua da gente. Eu vim também orando isso. Senhor, administra a minha língua, que fala demais. Ai, me meto demais na vida das pessoas às vezes, e eu tenho que enrolar isso e falar assim, se eu não quero que se intrometa certas pessoas na minha vida, não no pastorado, que eu tenho da opinião, mas na vida de outrem, eu também tenho que enrolar minha língua para os outros não falar o que eu não quero ouvir. Tá ligado, igreja? Senhor, meu Deus, entra agora com a administração mental, com a administração e capacidade sobre a minha vida e a vida de toda a igreja. Senhor, nós estamos num país tão desorganizado, meu Pai, essa é a verdade, que não tem como organizar papéis, não tem como organizar prédios, não tem como organizar nada, mas, Senhor, Tu és um Deus que tem ordem em tudo que faz, meu Pai. Tu és um Deus que em tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor faz é com administração, é com ordem, é, Senhor, num processo de sabedoria e de capacidade, e nós somos chamados os Teus filhos, e então, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos adquirir nesta campanha, Deus, uma capacidade para termos realmente autoridade de falar que somos seguidores do Mestre, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que possa aumentar o azeite na botija da casa do Teu povo, mas que antes que haja multiplicação, assim como foi pregado, meu Pai, que a gente tenha mudança de comportamento, meu Senhor, para que sejamos vitoriosos em Ti. Entrego a igreja amada nas Tuas mãos, meus obreiros, meus pastores, meu Pai, o ministério subimos com Jesus, para que todos andem em conformidade com a Tua sabedoria, a Tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Dá um aleluia bem alto aí, vamos encerrar. Aleluia! Aleluia! Amém.